Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam em sua vida, amém? Esse amém está meio fraquinho, hein, gente? Vou dar mais uma chance para vocês. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam em sua vida, amém? Amém. Olha, o amém foi tão forte e poderoso que até as estruturas se abalaram aqui. Esse é o amém do povo de Deus, o povo que quer ser realmente abençoado pelo Senhor. Eu sempre fico um pouco nervosa quando eu venho aqui para frente. Depois eu vou ficando mais calma. Por mais que eu esteja aqui já há um tempinho, me sinta à vontade, mas quando a gente vem aqui para frente, sempre dá aquele nervoso, aquele medo de falar alguma coisa que não seja da direção do Senhor. Mas essa semana toda eu pedi a Deus que pudesse abençoar a sua vida e a minha vida com a palavra dEle. E o que eu quero refletir com você nessa noite é a esperança para famílias em crise. Muito obrigada, meu irmão. Agora não vou pedir para ninguém falar amém, não, né? Para a estrutura não abalar de novo. A esperança para famílias em crise. Diariamente, eu tenho visto reportagens da televisão e notícias, e sempre que a gente vê notícias, a gente vê alguma situação envolvendo famílias. Ou é um crime, ou é uma dificuldade, ou é um golpe, ou é uma situação de desespero. No meu dia a dia, também no processo de aconselhamento, de escuta, de caminhada, eu escuto pessoas compartilhando as suas lutas, as suas dores, as suas dificuldades, fruto de crises que as famílias vivem. E às vezes a gente tem o imaginário de achar que as famílias estão em crise só agora, que os dias estão difíceis, né, que o mundo é mau e que por isso as famílias estão em crise. Mas na verdade é que as famílias sempre estiveram em crise desde que o homem pecou. Primeira família que entrou em crise foi lá no Éden, porque a mulher pecou, né, comeu lá do fruto que não devia, aí deu para o homem também comeu, e aí já começa o conflito em casa, né, porque quando Deus pergunta o que aconteceu, Adão já coloca a culpa na mulher. Ah, foi ela que me deu, não se responsabilizou pelo negócio. E ali já começam os conflitos da família. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 25, e você vai manter a sua Bíblia aberta, porque a gente vai passear um pouco entre Gênesis 25 até 35. Mas fique tranquilo que a gente não vai ler esses 10 capítulos, não. Nós vamos passar por alguns trechos desses capítulos para entender um pouco de uma família que estava em crise. E o quanto a crise daquela família mostra um pouco das nossas realidades de hoje. O quanto nós temos algumas das crises que são bem semelhantes à dessa família lá no Velho Testamento. E nós vamos falar um pouco da família de Isaac. Se você conhece um pouco da história do povo de Israel, Deus chamou um homem, que foi Abraão, e deu a ele promessas, dizendo que por meio dele e de sua família, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão, depois já de idoso, ele teve o cumprimento da promessa de Deus quando ele teve seu filho Isaac. Isaac cresceu, se casou com Rebeca, e a Rebeca no começo, ela não podia engravidar, mas Deus abençoou essa mulher, e então ela engravida. E quando ela engravida de gêmeos. E a história começa exatamente em Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 24, que diz assim: Cumpridos os dias para ela dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. O primeiro que saiu era ruivo, todo ele como uma veste de pelos, e foi chamado Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú. Por isso ele foi chamado de Jacó. E Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz a eles. Os meninos cresceram e Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, mas Jacó, homem tranquilo que habitava em tendas. Isaac amava Esaú, porque ele comia da sua caça. Rebeca amava Jacó. Jacó havia feito um guisado quando Esaú chegou do campo faminto. E aí a gente vai ver essa história daqui a pouco na continuidade dela. As famílias entram em crise e a gente já vê logo uma primeira crise quando pais
têm preferência pelos seus filhos e deixam isso, às vezes, muito claro para os filhos. Às vezes, os pais não se dão conta que isso acontece, mas os filhos percebem. Quem aqui não sentiu alguma vez na vida ciúme de um irmão? Mãe, você gosta mais do meu irmão do que de mim. Mãe, você gosta mais da minha irmã do que de mim, né? Quem de vocês aqui já não discutiu pelo suco que a mãe colocava no copo e você pegava assim e media para ver se a mãe tinha dado um pouquinho a mais ou a menos? E às vezes, as mães, os pais, vão agindo igual Isaac e Rebeca. A Bíblia está dizendo que quando eles já nasceram numa disputa. E quando Esaú nasceu, ele era bem cabeludinho. E às vezes eu fico assim, eu tenho uma imaginação muito fértil. Então, quando a Bíblia fala que Esaú nasceu e que ele era muito cheio de pelos e ruivo, eu imagino aquele bebê assim com o rostinho bem redondinho, os cabelos todo arrepiadinho assim, ruivo. Devia ser um menino muito bonito. Só que quando ele cresce, ele se torna um aventureiro. Ele caça. Ele devia ser o cara lá na sua família, porque ele era aquele que ia, enfrentava os animais, trazia as caças, preparava aqueles guisados, aqueles ensopados gostosos. E aí ele ganhou o coração do pai, o coração de Isaac, com aquilo que ele oferecia para o pai. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha Jacó, que já nasceu agarrado lá no calcanhar do seu irmão. Jacó era mais tranquilo, ele cuidava de ovelhas, ele ficava mais em casa. E por isso, por ser mais caseiro, talvez por ser mais tranquilo, ele ganhou o coração de Rebeca. Os pais privilegiaram os filhos. E isso era tão claro que a Bíblia faz questão de registrar isso num único versículo, mas mostrando que ali havia separação entre os filhos. E essa separação trouxe muitos prejuízos para a família, trouxe muitas crises familiares, porque muitos dos problemas que surgiram depois têm início aqui, quando os pais deixam claro as suas preferências. E a minha pergunta para você que é pai, que é mãe, muitas vezes a gente olha para os filhos e diz assim, não, mãe e pai ame igual, ame do mesmo jeito. Será? Isso não é verdade, porque cada um é de um jeito, cada um tem um temperamento. Então, é natural que cada um seja amado de uma forma. O problema é que quando essa forma privilegia um em detrimento do outro, compara um com o outro, isso vai trazendo problemas. Quem é filho mais novo sabe a luta que é ser comparado com o filho mais velho. Olha o seu irmão, o que está fazendo? Por que você não é igual ao seu irmão? Por que você não estuda como ele? Olha o que seu irmão está fazendo, você tem que ser igual a ele. Mas, às vezes, o filho mais velho é comparado com o mais novo. Por que você não é igual ao seu irmão mais novo? Olha como é que ele é tranquilo, olha como é que ele já conseguiu. Você aí já é mais velho, devia estar dando exemplo para o seu irmão que é mais novo, mas é seu irmão que está dando exemplo para você. E aí o irmão mais velho tem que cuidar do irmão mais novo e diz assim, você tem que cuidar do irmão mais novo, seu exemplo para ele. E aí, às vezes, o irmão mais novo se aproveita, daquilo que é, e coloca a culpa no irmão mais velho. Aí, o que ele fez? Foi meu irmão. E a mãe vai lá, coitadinho, ele é o mais novo, ele é o caçulinha. E a gente vai criando algumas coisas familiares que, às vezes, a gente não se dá conta e não percebe que algumas desses privilégios que pais e mães vão fazendo com os filhos, vai deixando marcas e vai criando em seus corações sentimentos e sensações que não são saudáveis. Quantas vezes em processos de aconselhamento, a gente para ouvir as pessoas e elas trazem dores lá da infância. E às vezes os anos já passaram, os cabelinhos já estão brancos, mas ainda estão sofrendo por não se sentirem amados o suficiente pelos seus pais, porque se sentiram colocados de lado, colocados em segundo plano. Muitas vezes as famílias entram em crise porque nós, adultos, não conseguimos olhar para as pessoas em suas individualidades e saber que são diferentes. E que por serem diferentes, eles vão ser amados de maneiras diferentes, mas não pode privilegiar por isso. Eu quero perguntar para você que é pai e mãe aqui,
Quantas vezes você compara seus filhos uns com os outros? Se você tem o hábito de fazer isso, repense a sua conduta, porque ninguém gosta de ser comparado. Você gosta de ser comparado com alguém? Quando você faz alguma coisa, alguém chega para você e fala assim, por que você não fez igual fulano? Fulano é tão bom no que faz. Esposa gosta de ser comparada com a esposa de outro? Não, né? Marido gosta de ser comparado com o marido de outra? Não. Filhos também não gostam de ser comparados uns com os outros, mas às vezes a gente faz isso. E nós precisamos prestar atenção nesse tipo de comportamento, porque isso abre crises na família. Uma outra coisa que abre crises na família começa exatamente por conta dessa comparação e desses privilégios, porque o texto continua dizendo assim: e Esaú disse a Jacó: deixa-me comer desse guisado vermelho, porque eu estou com fome. E por isso se chamou aquele guisado de Edom. Jacó respondeu: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Esaú afirmou: eu estou a ponto de morrer de fome. Do que vai me servir o direito de primogenitura? Jacó deu pão e o guisado de lentilhas a Esaú. Ele comeu, bebeu e levantou-se, seguindo o seu caminho. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Famílias entram em crise quando há rivalidade entre irmãos. Havia entre os pais a comparação. Então, as crises familiares muitas vezes acontecem quando pais privilegiam um filho em detrimento do outro. As crises acontecem quando há rivalidade entre os irmãos. E aqui a gente precisa fazer um levantamento histórico, porque lá naquele tempo a lei dizia que o filho mais velho deveria receber toda a bênção e toda a herança da família. E receber a primogenitura significava ser o líder da família, ter todas as posses financeiras, ter o poder de decisão da casa. Ele era aquela pessoa que receberia toda a herança familiar e aqui, no caso ainda, receberia a bênção de Deus que foi dada, prometida a Abraão. É claro que hoje as nossas leis são muito diferentes. Se você tiver aí algum problema de herança, tudo é dividido igualmente entre os irmãos. Mas naquele tempo não era assim. E quem era o primogênito? Esaú. Porque apesar de eles serem gêmeos, quem nasceu primeiro foi Esaú, Jacó nasceu depois. Então o direito legítimo era de Esaú. Mas havia uma rivalidade entre eles. E já começava porque a mãe gostava de um, o pai gostava de outro. Um caçava, o outro ficava em casa. Um tinha direito à primogenitura, o outro cozinhava. Uma coisa até meio estranha, né, para a época. Um homem cozinhar, fazer comida gostosa ao ponto do outro chegar. Isso não era muito comum na época. Mas aqui a Bíblia está dizendo que Jacó tinha feito lá um ensopado e quando Esaú chega morto de fome, ele só quer saber de pegar aquilo que Jacó tinha feito. Me dá aí esse negócio, me dá um pouco. E Jacó nada bobo, não é à toa que o nome dele era Jacó, porque a Bíblia diz que ele era um usurpador. Esse é o sentido, né, o significado do nome de Jacó. Foi dado a ele esse nome Jacó, que tem o significado de usurpador, porque ele já nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. E aí então Jacó, muito astuto, ele vai e faz o quê? Eu te dou, você está com fome? Ah, você está com fome? Eu te dou, mas primeiro me vende direito de primogenitura. Rivalidade entre os irmãos. Na minha casa, lá na minha família nuclear, não minha casa atual, mas a casa onde eu cresci, nós éramos 3 irmãs. Eu e uma irmã mais próximas de idade, eu sou mais velha, aí eu tenho uma irmã com 1 ano e 8 meses mais nova do que eu, e depois uma irmã que nasceu quando eu já tinha 10 anos. Então, eu praticamente criei ela também. Mas eu com a minha irmã do meio, a gente cresceu junto. Então, rivalidade era nosso sobrenome. E a gente fazia desse jeito. Minha mãe colocava o copinho de suco e a gente ia lá medir para ver se minha mãe tinha dado igual para todo mundo. Minha mãe comprava um sapato, a gente ia, tanto eu quanto a minha irmã do meio, a gente ia junto
na sapataria para ver se o preço do sapato era igual das duas. E a gente vivia nessa rivalidade. E vez por outra, a minha mãe falava assim, ó, hoje você vai lavar a louça e você vai varrer a casa. E a gente negociava, ó, se você varrer a casa para mim, semana que vem eu lavo a louça para você. Aí eu, besta, fazia o quê? Lavava a louça. Semana seguinte ela fazia? Claro que não. E aí a gente vivia o quê? Numa briga constante, porque aí era a minha vez de fazer. Ó, se você varrer hoje, semana que vem eu varro para você. Eu varria para ela semana que vem? Claro que não. E assim foi a infância, a rivalidade instaurada. Mas o problema é quando essa rivalidade ela se torna tão grande que ela vai para a vida adulta. Isso era coisa de criança. Ficou lá na infância. Mas quantas vezes a gente cresce e a gente ainda tem rivalidade com os nossos irmãos? A gente cresce e sem a gente se dar conta, e às vezes a gente até se dá conta, a gente quer ter a casa mais bonita, o carro mais moderno, a roupa mais cara. Eu conheço casos que até de filho disputa. Meu filho é mais bonito que o seu, eu tenho um, você não tem nenhum, então eu vou ter um, aí tem um, quero ter outro. E a gente vai vendo essas rivalidades crescendo e se multiplicando e as famílias muitas vezes se dividindo. E aí, volta lá para os pais, porque quando os irmãos já estão grandes e já estão com as suas famílias, aí já tem os filhos, aí volta lá para os pais e fala assim, minha mãe gosta mais do meu sobrinho do que da minha filha. Meu pai gosta mais do outro neto do que do meu filho. E a rivalidade continua. E ela vai transgeracional, vai passando pelas gerações. As famílias entram em crise quando há rivalidade entre os irmãos, quando há pais que privilegiam um filho em detrimento do outro. E as famílias entram em crise quando decisões são tomadas sem pensar nas consequências. Se você acha que a família de Isaac, as coisas já estavam complicadas, elas ficaram piores. Porque chegou um momento que Isaac já estava ficando idoso. E quando ele ficou idoso, ele já não enxergava direito. E era comum já na idade darem os filhos mais velhos e darem a ele o direito de, a partir daquele momento, cuidar da família e ser responsável pela administração dos recursos. Efetivamente entregava a primogenitura e a partir daquele momento o filho mais velho se tornava o chefe da casa. Mas numa família onde a mãe gostava de um e o pai gostava de outro, numa família onde os irmãos eram rivais, tinha tudo para dar ruim, né? E foi o que aconteceu, deu ruim. Lá em Gênesis, no capítulo 26, já começa com um problema, porque lá no versículo 35, a Bíblia diz que quando Esaú tinha 40 anos, tomou por mulher Judite, a filha de Beri, o Eteu, o Bezamate, filho de Elon, o Eteu. Ou seja, ele casou com uma mulher que era fora do povo de Israel. E aí no versículo 35 a Bíblia diz assim, e elas foram uma amargura de espírito para Isaac e Rebeca. Em outro texto, no capítulo 26, ainda diz que Rebeca entristecia-se de ver Esaú se envolvendo com as mulheres lá dos heteus. E aí aquilo que já era complicado, porque lembra que Rebeca gostava de quem? De quem que Rebeca gostava? De Jacó. Aí Esaú vai e se casa com uma mulher que não era do povo de Deus. E isso traz amargura para o coração de Rebeca. E aí olha os problemas, olha as crises crescendo. Então ela traça um plano. E ela diz assim para Jacó, você vai fazer um guisado para o seu pai e vai levar e entregar para ele. E ele vai comer, depois que ele tiver comido, porque o pai tinha pedido isso, tá? Ele pediu lá para Esaú fazer um guisado, que ele ia fazer aquele cerimonial. E aí a Rebeca escuta tudo e ela combina com Jacó a trama. E ela diz, depois que ele tiver, que ele comer, ele vai dar a você o direito de primogenitura. E Jacó logo se preocupou, porque ele falou, mas como? Meu pai vai me reconhecer. Eu não sou tão peludo quanto Esaú, meu irmão. Eu não sei caçar, eu não tenho cheiro dos animais.
E Rebeca diz assim: calma, fica tranquilo, que a gente vai dar um jeito nesse negócio. As famílias entram em crise quando decisões são feitas, são tomadas sem pensar nas consequências. E aí, meus irmãos, além do casamento de Esaú ter sido fora do propósito, uma mãe e um filho se unem para trair o pai e o irmão. Traição na família. Quantas vezes você passou por situações na sua casa, na sua família nuclear ou numa família estendida, né, com tios, com avós, em que você passou situações onde você se sentiu traído? Quanta dor e quanto sofrimento isso traz. Quanta amargura de alma. E aqui a Bíblia vai contar para a gente toda a trama de como Rebeca e Jacó se organizaram para enganar Isaac e pegar de Esaú aquilo que ele mesmo nem tinha valorizado. Ele não tinha dado valor, mas era dele. Era dele o direito, mesmo ele não tendo valorizado aquilo que era para ele. E aí então o Jacó vai lá, alguém mata lá o animal, cobre ele, né, coloca no corpo dele, para que quando Isaac apalpasse, sentisse o corpo peludo. E aí ele está com o cheiro do animal, ele leva o guisado, e ali Isaac come daquela comida, ele já idoso, ele cego, já quase sem enxergar, e ele é enganado, e abençoa Jacó, coloca na cabeça de Jacó, e dá a ele todo o direito sobre a casa e sobre a família. E quando Esaú chega, o que acontece? Ele vê que o seu irmão tinha roubado dele, e ele fica enfurecido. E a Bíblia vai dizer para a gente, lá no capítulo 31, que quando Esaú viu que Jacó tinha recebido toda a bênção e todo o direito e toda a herança, ele então decide em seu coração matar o seu irmão. E aí Rebeca escuta, fica sabendo dessa história e ela fala para Jacó fugir e ir viver na casa do irmão da Rebeca, tio do Jacó. Lá no versículo 31, no capítulo 31 e versículo 38, a Bíblia vai dizer que Jacó fugiu e ficou 20 anos na casa de Labão. A Bíblia vai dizer que enquanto Jacó tinha fugido, se esconder da fúria do seu irmão na casa do tio, Esaú ficou com amargura na alma pela traição do irmão. Capítulo 27, versículo 41 a 45, diz assim: Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção que seu pai o havia abençoado e disse consigo: os dias do luto do meu pai estão chegando. Presta atenção nesse texto. Os dias do luto do meu pai estão chegando e eu matarei o meu irmão Jacó. E relataram para Rebeca essas palavras, que Esaú, seu filho, queria matá-lo. Então ela chamou Jacó e mandou ele viver lá na casa de Labão. E no versículo 44 diz assim: demora-te alguns dias com ele. Com ele quem? Com Labão. Até que passe o furor do teu irmão, até que acabe a ira do teu irmão contra ti, e ele se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá. Por que ficaria eu sem meus 2 filhos num dia só? Não pensaram nas consequências dos atos. E muitas vezes as nossas famílias passam por muitos problemas, porque nós não pensamos nas consequências das nossas escolhas. A gente vai tomando escolhas, a gente não pensa o quanto isso vai afetar a nossa família. A gente vai lá, faz um empréstimo no banco e não pensa o quanto isso vai endividar a família, o quanto isso vai trazer problema. A gente vai lá e se deixa levar pela sedução de alguém, trai o marido ou a esposa e não para pensar nas consequências que isso vai trazer. O filho vai lá, comete um ato impensado e não para pensar nas consequências que isso vai trazer. E assim a gente vai vivendo, priorizando aquilo que a gente acha que é bom, aquilo que é importante para a vida da gente, aquilo que a gente quer. E a gente não para pensar que as nossas escolhas afetam diretamente a nossa família em primeiro lugar. E a escolha de Jacó e de Rebeca afetaram
profundamente essa família, porque eles se separaram. Na cabeça de Rebeca, isso ia passar rápido. Olha, você vai lá, fica lá na casa do meu irmão Labão. Quando a ira do seu irmão passar, você volta. Só que Esaú criou um ódio de Jacó, que ele não queria ver Jacó na frente. E aquilo que poderia ser uma mágoa simples, passageira, de poucos dias, durou 20 anos. Você tem alguém na sua casa, na sua família, que você não fala há muito tempo? Um irmão, uma irmã, um filho, uma tia. Você tem alguém na sua família que você tem um relacionamento partido? E às vezes a gente tem algum conflito na família e na cabeça da gente a gente diz assim, deixa o tempo passar. Quando o tempo passar, isso resolve. Isso não é verdade. Se a gente não resolver os problemas, principalmente os problemas interpessoais, os dias vão passar, as semanas vão passar, os anos vão passar e vai ficar cada vez mais difícil consertar isso. E foi o que aconteceu na casa de Isaac. Os dias passaram, as semanas, os meses, os anos, e Jacó precisou viver longe da sua família. Ele também foi enganado, porque essas são as consequências, né? A gente erra aqui achando que vai se dar bem, e às vezes a gente se dá mal, porque a Bíblia diz que tudo que a gente semeia, a gente colhe. Jacó usurpou o direito do seu irmão à primogenitura, mas ele recebeu, porque era lei. Então estava dado a ele, mesmo ele tendo tomado do seu irmão. Só que quando ele está lá na casa do tio dele, ele se apaixona por Raquel, que era a prima dele. E aí ele fica encantado com a Raquel. Ele fala, eu quero casar com essa mulher. E aí o Labão diz assim, mas não vai casar de graça não, que negócio é esse, né? Então eu vou trabalhar 7 anos por ela. E aí pais que têm meninas, filhas, esse negócio do dote acabou, né? Mas você já parou para pensar? Você cria uma menina, gasta um dinheirão, faz um enxoval, compra um monte de lacinho, um monte de sapatinho, um monte de vestidinho, depois você paga escola, paga um monte de coisa, aí a menina se apaixona e só fala assim, tchau pai, casei. Você ainda tem que pagar a festa de casamento. Era assim, né? Agora é assim. Mas naquela época não era. E aí Labão falou assim, não vai casar com a minha filha assim de graça, não. E aí Jacó diz assim, então eu vou trabalhar por ela 7 anos. 7 anos. E ele trabalhou 7 anos. Quando chegou no dia do casamento, Labão, nada bobo, acho que ali o caráter era um problema de família, né? Porque a irmã dele também não era fácil, a Rebeca. E aí, no dia do casamento, o Labão vai, ao invés de dar Raquel em casamento, ele dá Lia, a filha mais velha. E às vezes as pessoas falam assim, gente, mas como é que pode, né? Como é que o marido vai para a tenda com a mulher e não sabe que é ela? Gente, naquele tempo, as mulheres iam para o casamento cobertas, com véu. Elas iam para dentro da tenda, o marido não podia ver, só ia ver no outro dia seguinte. Então, era fácil ser enganado. E aí, quando ele acordou no outro dia, ele falou, peraí, essa aqui é a noiva tabajara, não foi essa que eu casei. Eu trabalhei 7 anos, mas não foi para essa. Isso aqui foi produzido na China, não é verdadeiro. Eu estou brincando com vocês, viu? Mas, na realidade, quando ele acordou no outro dia de manhã, ele viu o quanto ele tinha sido lesado, ele tinha sido enganado. E ele vai até o seu sogro. E aí, quando ele chega no sogro, o sogro fala assim, mas aqui só pode casar mais velha antes da mais nova. Tem que casar primeiro quem está aí, depois a mais nova. Mas se você trabalhar mais 7 anos, eu te dou a mais nova. E lá vai Jacó trabalhar mais 7 anos e trabalhou por 14 anos para ter o direito de se casar com Raquel. E a Bíblia diz de um amor verdadeiro, porque o texto diz assim, e lhe pareceu como poucos dias pelo muito que a amava. Mas ele ainda ficou depois mais 6 anos vivendo com Labão. Enquanto isso, Esaú estava lá, guardando amargura. Jacó sendo enganado, tendo que trabalhar igual um doido para poder fazer a sua família, e Esaú lá, amargurado, odiando seu irmão, não querendo vê-lo. Famílias em crise, porque pais
muitas vezes privilegia um filho em detrimento do outro. Uma família em crise por causa da rivalidade dos irmãos. Uma família em crise por conta das decisões erradas que não foram medidas as consequências. Talvez nós estejamos vivendo assim, meus irmãos. A gente olha para a nossa família e ela não parece de comercial de margarina. A nossa família está mais, às vezes, parecendo uma família Addams, cheia de problemas, cheio de intrigas, cheio de confusão, do que aquela família perfeita, toda sorridente. A gente vem para a igreja, para o mês da família, a gente escuta tanta coisa e o nosso coração fica entristecido porque a gente sabe que em casa as coisas estão difíceis. Da mesma forma que estava na vida de Isaac. Mas eu quero dizer para você, havia esperança para Jacó e há esperança para você também. Porque tudo muda quando Deus, Ele é o centro de tudo. E essa família teve a sua história mudada a partir do momento que Jacó esteve diante de Deus. E quando a gente vem aqui e canta que eu creio no milagre, eu creio que Deus pode fazer, a gente precisa crer nisso de todo o nosso coração, porque às vezes a nossa família está quebrada, os relacionamentos quebrados, mas há esperança para a sua família. Capítulo 32, ele começa mostrando para a gente que Jacó começa o seu caminho de retorno. Esses 20 anos que ele passou longe da sua família foram anos de muito sofrimento, mas também foram anos de reencontro com Deus. Foram anos que Jacó teve experiências profundas com o Senhor. E aí chega um tempo que Jacó decide o seguinte: é hora de voltar para casa. É hora de retornar para minha família. E ele começa a se preparar para fazer o caminho de volta. Era algo fácil? Não, não era algo fácil. Não era algo fácil, era algo extremamente difícil. Não se preocupe com a criança chorando, tá, gente? Criança chora. E é bom que eles chorem aqui, não lá fora, no mundo. Esse é o lugar onde a gente pode derramar as nossas lágrimas sem ficar incomodados. Então, quando Jacó começa o seu caminho de volta, ele não sabia o que ele ia encontrar. Ele sabia que tinha deixado um irmão odiando quem ele era. Mas Jacó tinha tido uma experiência profunda com Deus. Ele não podia consertar o passado, mas ele podia recomeçar. E aí, quando ele está perto de retornar, ele vai e faz um acordo com Labão. Labão tenta dar uma enganada de novo no Jacó. Mas Jacó agora um homem experiente, vivido, marcado por experiências com Deus. Ele vai embora o seu caminho e Gênesis capítulo 32 começa dizendo assim: Jacó seguiu o seu caminho e os anjos de Deus o acompanharam. Quando a gente refaz a nossa vida com Deus, quando a gente tem experiências com Deus, a nossa vida recomeça. A gente vai continuar caminhando, carregando talvez as consequências de alguns dos nossos atos. A gente vai continuar caminhando sem saber o que nos espera no futuro. Mas a gente não caminha mais sozinho. E essa é a diferença do retorno de Jacó. Porque quando ele sai da casa dos pais, ele sai corrido, fugindo. Mas quando ele retorna como um homem de Deus, transformado e com os anjos acampados ao redor dele. Mas no seu coração havia temor, angústia, porque ele não sabia o que ia encontrar em Esaú. E aí ele tem uma experiência que muitos de nós conhecemos quando ele está perto de atravessar o Vale do Jaboque, que era um vale que dividia aonde ele estava para onde Esaú dominava as terras. E eu imagino aquela caminhada, quanto era difícil. Os passos que às vezes a gente tem que dar quando a gente vai se reconciliar com alguém da nossa casa, quando a gente precisa ter uma conversa difícil com alguém da nossa família, quando a gente vai precisar chegar em casa e dizer: olha, eu errei com você, eu errei no que eu fiz, e é preciso muita coragem para fazer isso. Jacó poderia ter ido para outro lugar, para outro canto, mas ele resolve voltar para casa.
mesmo sabendo que ele iria ter que enfrentar algo muito difícil, que era a fúria do seu irmão. E Deus tem chamado você também para voltar para casa no sentido de reatar com aquelas pessoas a quem você machucou, ou mesmo reatar com aquelas pessoas que machucaram você. Porque um milagre acontece aí no meio do caminho. Jacó está lá no Vale do Jaboque, ele tem uma luta, né, com o anjo, e ele luta a noite inteira, e a gente vê isso, era uma batalha espiritual que ele estava ali, o anjo queria ir embora, e Jacó, não, você não vai enquanto não me abençoar, não vai enquanto não me abençoar. E esse negócio ficou a noite inteira, e estava amanhecendo o dia, e Jacó, você não vai embora enquanto não me abençoar. E aí ele recebe a bênção, mas ele é tocado na coxa. E ele manca, né? Até hoje Jacó manca. Jacó, né? Não até hoje Jacó. Mas até hoje os judeus não comem o lugar da coxa por causa de Jacó, dos animais. E aí, meus irmãos, quando vem no capítulo 32, 10, o reencontro acontece. Jacó com suas mulheres, com seus filhos, com a bênção do Senhor, marcado, porque aquele ato, né, dele mancar tem a ver também com simbolismo. Ele era um homem marcado que carregava as consequências da sua história, da sua vida. As coisas nunca mais foram as mesmas para Jacó. E aí vem o encontro com Esaú. E lá no versículo 10, Jacó agora mostra quem ele era e quem ele agora é. E ele diz assim: não sou digno da menor de todas as tuas misericórdias e de toda a tua fidelidade para que tens com teu servo. Porque eu passei esse Jordão apenas com meu cajado, mas agora eu volto com 2 grupos. Peço-te, é uma oração que ele está fazendo a Deus, peço-te que me livres da mão do meu irmão Esaú, pois eu tenho medo dele. Não permita que ele venha matar a mim e as mães e os seus filhos. Jacó sabia quem ele era, sabia o que ele tinha feito, mas ele também sabia que ele tinha tido uma experiência com Deus que transformou a vida dele numa nova história. E era com essa nova história que ele estava voltando para se reerguer e para se reconciliar com seu irmão. E aí, quando ele encontra Esaú no capítulo 33, versículos de 4 a 12, no versículo 4, quando Esaú avista Jacó, Esaú corre, abraça Jacó e chora. Está aí, ó. Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele, beijou e eles choraram. Porque uma pessoa, quando decide perdoar, ela perdoa. E perdão, meus irmãos, é uma decisão. Se você tem relacionamentos quebrados com alguém na sua casa, na sua família, você precisa decidir perdoar. Ai, Jaqueline, mas é difícil, eu não consigo. Você tem um Deus que poderia também dizer, eu não consigo perdoar os seus pecados, mas Ele te perdoou. E Jesus nos diz que nós devemos perdoar, que Deus pode nos perdoar, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Já pensou se Deus levar essa oração a sério para nós? Ele nos perdoar da mesma medida que você está perdoando a sua família, seus parentes, aqueles que te magoaram, que te machucaram. Mas a medida do perdão é saber quem é Deus. Às vezes vai ser difícil, sim, passar por cima da mágoa, tirar o aguilhão, porque a mágoa, ela é uma corrente que está presa no meu pescoço e no pescoço de quem me ofendeu ou quem eu ofendi. E a gente vive assim, aprisionado. O perdão é a decisão de abrir esse guilhão e liberar. Você vai precisar colocar de lado a mágoa. E quando a mágoa for muito grande, você vai precisar pedir ao Senhor que limpe o seu coração da mágoa. Mas isso começa quando você decide perdoar. Esaú decidiu perdoar Jacó. Jacó sabia que ele iria encontrar um Esaú muito enfurecido, mas ele encontrou Esaú quebrantado. E aí Esaú olha e fala assim, mas quem é essa gente toda que está com você? 12 filhos, né? 11, que Benjamim ainda não tinha nascido, 11 filhos e Raquel grávida. E ele fala, aqui está a minha família.
E eles então fazem um acordo e eles colaboram entre si para viverem na mesma região. Jacó nunca mais foi a mesma pessoa, mas nem Esaú. E no versículo 27 a 29 do capítulo 35, que é onde a gente vai partir para o final, a Bíblia vai dizer que depois desse reencontro, depois dos acordos que eles fizeram para dividir a terra, ó, você vai ficar aqui, eu vou ficar ali, nós vamos conviver bem em harmonia, a Bíblia diz que finalmente então Isaque chega nos seus últimos dias de vida e ele morre. E quando ele morre, a Bíblia fala lá no versículo 29, e esperando, Isaque morreu e foi reunido ao seu povo, velho e cheio de dias, e seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. Lembra da promessa que Esaú tinha feito? Quando meu pai morrer, eu vou fazer o quê com meu irmão? Vou matar meu irmão. Mas aqui está a história de uma família que foi transformada, com um fim completamente diferente, porque duas pessoas conseguiram se reconciliar e mudar essa história. E eles, na dor, puderam chorar juntos o seu luto pela morte do pai. Quantas vezes a gente, às vezes, passa por situações difíceis e a gente tem um orgulho tão grande que a gente nem se dá o luxo de chorar com aqueles que estão chorando na família. A gente recentemente passou por situações muito complexas com a Covid, muito complexas, com muitos lutos, com muitas dores. E eu vivenciei algumas situações bastante delicadas de aconselhamento, de estar perto de pessoas que não conseguiram a enterros, a sepultamentos de seus familiares, não só por conta dos problemas de protocolo, mas por conta das mágoas de família. Eu vi pessoas que não conseguiram despedir dos seus pais, porque estavam brigados, a Covid veio e, de repente, ceifou a vida da pessoa, sem que eles pudessem reatar os laços. E a dor é profunda. É profunda. Porque quando a gente perde, o que nos consola é quando a gente compartilha a dor. Mas se a gente está com os relacionamentos quebrados, como é que a gente vai compartilhar algo que está partido? E por que a gente precisa esperar o luto chegar para reconciliar? As famílias estão em crise? Estão. Mas há esperança para a família. Havia esperança para a família de Jacó. E há esperança na sua família. E a esperança começa, primeiro, você olhar e examinar como você que é pai e mãe tem tratado os seus filhos. Não os compare, sob hipótese alguma. Cada um é um na sua individualidade. Talvez um vai ter um desempenho melhor do que o outro, mas isso não é motivo para comparação. Não incentive a rivalidade entre os irmãos. Há esperança para nós de sabermos que os nossos irmãos são os nossos elos mais profundos, mesmo quando eles não são perfeitos, mesmo quando eles não fazem o que você gostaria, mesmo quando eles não são o que você espera, mas eles são os seus elos, eles são seus elos terrenos. Há esperança para a família. Então, faça as pazes, se reconcilie, volte para aquelas pessoas que Deus colocou na sua vida enquanto nós estamos aqui no mundo. A Bíblia nos diz que Deus criou a família, a primeira família, Adão e Eva. A Bíblia usa a família como referência para a família cristã, porque Deus sabe que não é bom que o homem esteja só. Deus nos fez nascer numa família para nos dar estrutura. É fato que algumas famílias, elas são disfuncionais. É fato que algumas famílias geram dores. É fato que algumas famílias deixam marcas de sofrimento. Mas você pode escolher continuar sofrendo, ou você pode escolher, naquilo que depende de você, atravessar o seu vale do Jaboque, porque você é diferente.
Muitas vezes, meus irmãos, nós vamos encontrar extrema dificuldade para reatar laços, porque nem sempre depende só de nós, às vezes depende do outro. Mas eu quero te encorajar a fazer como Jacó fez. Ore ao Deus eterno, ao Deus que é o pai de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó. Nosso Deus, o Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o Emanuel, Deus conosco. Faça um exame sincero e profundo no seu coração de como estão os relacionamentos na sua família. Às vezes você vai precisar perdoar os seus pais, porque eles não foram perfeitos. Talvez seus pais foram o motivo das suas dores. Talvez você precise perdoar os seus filhos, porque você os criou de uma maneira tão carinhosa, mas eles têm tido comportamentos que têm entristecido e machucado o seu coração. Perdoe seus filhos. Atravesse o Vale do Jaboque por eles. Para atravessar o Vale do Jaboque, Jacó esteve com Deus, não se esqueça disso. Ele esteve com Deus. E depois ele foi enfrentar o que estava diante dele. Talvez você tenha irmãos com quem você não fala há muito tempo. Talvez você tenha primos, tios, que você brigou por causa da política. Ele era de um partido, você era de outro. E aí você saiu do grupo da família e brigou com todo mundo. Não foi no Natal, porque lá no Natal ia ter gente que era do outro partido. E isso acontece com mais frequência do que você imagina. Eu não sei qual o motivo e por que razão, mas se você tem na sua casa, na sua família, relacionamentos partidos, hoje é o dia da gente colocar diante do Senhor e não esperar que o outro mude, que venha nos pedir perdão. É o tempo de você, diante de Deus, travar suas lutas. E quando você se levantar daqui, ainda que mancando pelas mágoas, pelo sofrimento, pelos seus próprios erros, pelo erro do outro, você atravessar o Vale do Jaboque em busca de uma reconciliação e de um recomeço. A decisão é sua e de mais ninguém. Não espere que a fúria do outro se aplaque. Levante-se você e mostre que você já não é mais o mesmo. Perdoe. Trate suas mágoas. Se a ferida é profunda, cuida da ferida. Talvez é legítimo o seu sofrimento. Cuide disso. Mas não viva por conta da sua ferida. Deixa a ferida fechar. Você vai lembrar que te machucaram, mas não vai doer mais. Cicatrizes são diferentes de feridas. As pessoas podem nos machucar e a ferida vai ficar aberta. Se a gente não cuidar da ferida, ela vai apodrecer e ela vai cheirar mal. E relacionamentos quebrados são como feridas abertas que cheiram mal. Mas quando a gente está diante de Deus, a gente cuida da mágoa, a gente cuida da ferida, ela cicatriza. A gente não vai ter amnésia, esquecer de tudo. A gente vai lembrar, a cicatriz faz a gente lembrar que aquilo aconteceu, que aquilo doeu. Mas não dói mais. Porque você decidiu, diante do seu Deus, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, que você é uma nova pessoa e que como nova pessoa você vai atravessar o Vale do Jaboque para recomeçar. E se você não tem família, por algum motivo, talvez você seja uma pessoa que realmente viva sozinho. A Bíblia diz que Deus faz com que o solitário viva em família. E a família de Deus também temos irmãos que nos machucam. Mas temos mães e pais espirituais que podem estar conosco. E quantos irmãos vivem sozinhos e precisam ter aqui pais e mães espirituais, irmãos verdadeiros de fé. Não uma família que machuca, mas uma família que é bálsamo e que cura. Então, se você se sente só, o nosso Deus é o Deus que faz com que o solitário viva em família. E família vem com tudo. O combo completo, com as coisas boas e com as coisas difíceis. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Nós estamos encerrando o mês da família. Que privilégio meu, né?
poder trazer a palavra de Deus no dia do encerramento da família. Mas amanhã é segunda-feira e os problemas da família vão continuar. Mas podem continuar de uma forma diferente. Hoje é o Vale do Jaboque e você está aqui diante de Deus. E como Jacó, eu quero estimular você e motivar você a colocar diante do Senhor as suas lutas. E que você diga para o Senhor: Senhor, não me deixe enquanto o Senhor não me abençoar. Abençoa, Senhor, e me ajude a reatar com aquele meu irmão, com aquela minha irmã. Me ajude a perdoar o meu filho. Me ajude a perdoar os meus pais. Eu não quero mais carregar comigo essa mágoa. Eu quero colocar aqui diante do Senhor. E eu quero atravessar o Vale do Jaboque para começar de novo. A minha família pode ser aquela família que vai estar junto na dor e na reconstrução. Eu não quero estar sozinho na dor. Eu quero estar junto com alguém. Foi o que aconteceu com Esaú e Jacó. 20 anos separados. Mas no momento de maior tristeza da vida deles, que é a luta do pai, eles estavam juntos. Juntos porque decidiram se perdoar mutuamente. Nós não sabemos o que o futuro reserva para a sua família. Se dias bons ou dias ruins. Mas seja como for, que você esteja do lado de pessoas que amam você e que você ama e que vocês vão reconstruir uma nova história. Vamos orar? Pai, quantos de nós temos conflitos, temos dificuldades, temos angústias, dores, sofrimentos. Sabemos, Deus, que as famílias da Bíblia não eram diferentes das nossas famílias de hoje. Tinham crises, erravam, se machucavam, mas eles foram transformados porque conheciam o Senhor. E novas histórias foram escritas para que toda a terra fosse abençoada por meio desses homens. Nós não sabemos, Pai, o que as gerações futuras receberão. Mas nós queremos, Deus, que no dia de hoje, o Senhor abençoe a nossa casa e a nossa família. Nós queremos deixar aqui, diante do Senhor, nesse dia, no templo da tua igreja, nós queremos deixar as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas amarguras, as nossas brigas, os nossos conflitos. Nós queremos atravessar os nossos vales do Jaboque para recomeçar uma nova história na nossa casa. Ajuda-nos, Deus, porque não é fácil. Quantas coisas nós vamos precisar enfrentar. Quantas coisas nós vamos precisar lidar. Mas assim como Jacó não estava sozinho quando seguia o seu caminho, eu sei que o Senhor não nos vai deixar sozinhos, porque o Senhor está conosco em nosso caminho. Então, Deus, vem e restaura a família dos meus irmãos que aqui estão. Quebra as mágoas, faz cair por terra as dores, as ofensas, as humilhações, as separações, as intrigas, as fofocas, as obras de Satanás na nossa família. Faz cair por terra no nome de Jesus. E que a gente possa se levantar daqui, Deus, ainda que carregando consequências dos nossos atos e dos atos dos outros, nós possamos viver histórias com o Senhor, que vão marcar as gerações futuras de gente que andou contigo. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. 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 Jacó seguiu o seu caminho com os anjos do Senhor. Que você siga o seu caminho e que a presença do Senhor esteja com você, aonde você estiver. Atravesse os seus vales, sabendo que você não está só.